Bom dia, nono ano, tudo bom? Vamos fazer correção das atividades que foram propostas para vocês no dia 7/5. As atividades se referem às páginas 21, 22 e 23 do caderno de atividades. Então, vamos lá? Peguem então o livro, peguem o material, o caderno de vocês e vem comigo aqui nessas correções. Vamos então para a nossa primeira questão que fala assim, ó. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em ADEF é um quadrado, AB é igual a 1 e AC é igual a 3. Quanto mede o lado do quadrado? Então, vamos tirar aqui primeiro as informações que falou aqui pra gente, tá bom? Então, aqui a gente percebe que ele falou que ele é retângulo em A, então aqui, isso aqui é uma informação importante pra gente. Falou que isso daqui é um quadrado, é a informação que ele disse aqui, ó, ADE é um quadrado, onde AB é igual a 1 e AC é igual a 3. Então, ou seja, esse segmento aqui, ó, do A até no C vai ser 3. E aqui tudo, ó, o AB vai ser igual a 1, ok? Então, tá. Vamos, então, o que é que a gente pode tirar aqui de informação que pode servir para a gente? Perceba que eu sei uma coisa, se é um quadrado, todos os lados vão ser o quê? Iguais, e eu não sei quanto mede, eu vou chamar aqui de x e aqui também de x, ok? E aí, a gente percebe a seguinte situação. A gente percebe que a gente tem um triângulo maior, eu vou fazer aqui como se fosse essa divisão, tá? Aqui do nosso triângulo maior, que é esse aqui, com medida 3, aqui com medida 1, esse aqui o B. E aí, a gente percebe que a gente tem aqui a formação de um outro triângulozinho pequeno aqui, tá? Vou usar ele como referência aqui, tá? Então, aqui é o D, aqui é o E e aqui é o B. Onde eu sei que esse pedaço aqui mede x, porque ele é esse pedaço aqui, tá? Então, aqui mede x. E aí, a gente percebe a seguinte situação. Esse ângulo aqui, ó, ele é comum dos dois, porque ele é esse ângulo aqui, tá? Então, ele faz parte, ó, dos dois triângulos, tá certo? E aí, vamos, então, observar. Esse pedaço aqui, quanto que mede esse pedaço? Concorda que o todo aqui é 1. Se eu tirar essa parte, eu encontro essa. Então, esse pedaço aqui é 1 menos x, certo? E aí, a gente percebe que aqui tá formando aqui um ângulo reto aqui e aqui também forma um ângulo reto, por quê? Aqui ele tá formando um ângulo reto aqui, tá bom? Então, vamos montar, então, agora a nossa proporção para a gente encontrar. Então, a gente tem o quê? Que esse lado maior aqui, ó, o 1, ele está para esse lado menor aqui. Então, que vai ser 1 menos x, que é igual, agora eu vou pegar aqui o 3, que vai estar para quem? Para o x. Se você fez aí invertido, não tem problema. Talvez você possa ter colocado 1 menos x sobre 1 e x sobre 3, tá? Não tem problema a ordem aí que você escolheu para resolver, tá? Então, aqui a gente aplica, ó, a proporcionalidade aqui, multiplicando aqui cruzado. Então, vai ficar como, ó, 1 vezes 3 é 3, menos x vezes 3 é 3x, que é igual a x, certo? Aí, como que vai ficar isso daqui? Eu vou pegar esse 3x, eu vou passar ele pro lado de cá, para ele ficar positivo. Então, fica 3, que é igual a x, ele vai mudar de lado, então, ele vem positivo. Então, ó, como que vai ficar isso? 3 vai ser igual x mais 3x, 1x mais 3x, 4x. Então, como que eu acho x? Eu acho x fazendo a divisão de 3 por 4, né? Então, x é igual, porque se o 4 tá aqui multiplicando o x, ele passa para cá dividindo. Então, 3 sobre 4. E aí, a gente percebe que quando eu divido 3 por 4,
eu vou encontrar 0,75. Então, tá perguntando assim, ó, quanto mede o lado do quadrado? A medida do lado do quadrado, então, vai ser 0,75, porque é a medida x que a gente estava encontrando aqui, ok? Então, vamos agora para a nossa próxima questão, que fala assim, ó. Na figura, os segmentos BC e DE são paralelos. Então, tá falando desses dois segmentos aqui. AB, então, todo esse segmento aqui mede 3,6. Então, a gente já vai aqui colocando aqui as medidas. Então, 3,6. E AD, ele vale 1,6. Então, só esse pedaço aqui é 1,6, tá bom? E DE, então, DE mede 1,9, correto? Então, a medida do segmento BC é aproximadamente. Então, observa aqui, a gente vai montar aqui a proporcionalidade, tá bom? Então, observa o quê? Que esse pedaço aqui é o que eu quero descobrir, é o x. Então, ele vai estar para esse do mesmo jeito que esse tá para esse, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, 3,6 está para quem? Está para esse aqui, 1,6. Da mesma forma que, observa que eu peguei o tamanho maior e coloquei em cima. Então, aqui também eu vou ter que pegar, né, o segmento que é o que eu quero descobrir aqui, que no caso é o x, vou ter que colocar em cima também, que está para 1,9, tá bom? Então, aqui, multiplicando cruzado aqui, vai dar, ó, 1,6 vezes x, 1,6 x. Quando eu faço aqui, ó, 3,6 vezes 1,9, eu vou encontrar 6,84. Então, agora eu acho o x fazendo essa divisão. 6,84 dividido por 1,6. Quando eu faço essa divisão de 6,84 por 1,6, eu vou encontrar 4,275. Presta atenção aqui, ó. Então, a gente vai ter que arredondar, porque eu tô falando aqui de segmento. Então, eu vou encontrar que esse lado BC, que é o lado que eu estou procurando, é um lado que tem aproximadamente 4,3 centímetros, ok? Porque, ó, percebe aqui o seguinte, ó, o próximo número depois aqui da aqui da primeira casa é o 7. Então, quer dizer que quando ele é maior do que o 5, a gente arredonda, né, o próximo número natural, né, o sucessor. Então, no caso aqui seria o 3, então ficaria 4,7, tá bom? É 4,3, quer dizer. Então, aqui é uma questão de alternativa, portanto, nossa resposta, letra B. Aqui no item A, a gente tinha que colocar a resposta também, eu não coloquei. Também, coincidentemente, é letra B, tá bom? Que a gente tinha encontrado aqui 0,75, aqui faz correspondência com a letra B, tá? Então, agora, a nossa questão 21 fala assim, ó. Uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Então, tá falando dessa parte aqui, tá? Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após ter caminhado 12,3 metros, então só até aqui, sobre a rampa, está a 1,5 metros de altura em relação ao solo, ou seja, ó, à medida que ele vai subindo, ele vai ficando, né, mais alto, tá? Ou seja, tá mais distante aqui do chão, do solo, porque aqui a gente considera que aqui é o solo, tá? Então, olha o que falou. Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Ou seja, o ponto mais alto da rampa é aqui, né? Quando ele tá a uma distância de 4 metros do chão. E aí, perceba uma coisa, que a gente tem aqui, ó, como referência de proporcionalidade, que essas alturas são proporcionais, assim como esse pedaço aqui, que ele já subiu, é proporcional com todo aqui, tá? Porque eu tô considerando, ó, o triângulo grande aqui com esse triângulo pequeno aqui, tá bom? Então, perceba uma coisa, que eu quero esse pedaço aqui, ó,
Eu preciso encontrar ele, eu não sei quanto que é aquele médio, eu vou chamar ele de x, tá? Só que note que o que eu vou ter que encontrar aqui, o que a questão tá querendo me dizer, primeiro eu vou ter que encontrar o todo aqui, ó. Tá? É isso que eu vou ter que encontrar para me resolver essa questão. Eu preciso encontrar tudo aqui, tá? Porque eu vou ter que fazer a diferença aí, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui as alturas. Então, a altura 4 está para 1,5. Da mesma forma que, tá vendo que aqui eu escolhi a altura 4 para ficar em cima. Então, agora eu vou pegar a parte maior, ou seja, aqui, que vai estar, esse pedaço, eu vou chamar ele de Y, tá? Vou chamar ele de Y. Então, Y está para quem? Está para 12,3. Então, ó, 1,5Y é igual. Aí, no caso, eu vou ter que fazer a multiplicação aqui de quem? De 12,3 por 4, né? Que vai dar quanto isso aqui? Quando eu faço essa operação aqui, ó, 12,3 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12, 8 mais 1, 9, dá 4 aqui, né? Então, uma casa decimal vai ser 49,2. Então, o meu Y vai ser 49,2 dividido por 1,5. Então, fazendo essa divisão aqui, vamos fazer aqui junto comigo. Perceba que essa divisão é de número decimal, porém, ele tem o mesmo número de casas decimal, os dois. Então, a gente considera como se não tivesse casas aqui decimal. Então, vamos lá. 49 dividido por 15 vai dar 3, porque vai dar 45. 3 vezes 15 vai dar 45, resta 4. Então, 42 agora dividido por 15 vai dar quanto? Aí sim vai dar 2, que aqui vai dar 30, que resta 12. Aí, no caso aqui, ó, eu coloco a vírgula aqui, e aí vai ser quanto? Tá vendo aqui, ó? Coloco 0. 120 agora dividido por 15. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 15 mais 15, 30, 60. Então, no caso, vai dar 8, né? 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Então, beleza. 32,8 é o tamanho desse pedaço todo aqui, ó. Mas a questão, ela não tá querendo saber esse pedaço todo. O que a questão tá querendo saber? Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto. Perceba que 32,8 é o todo, né? Então, para a pessoa saber o que ela falta, o que ela teria que fazer? 32,8 menos 12,3, que é o que ela já caminhou aqui, tá bom? Então, vai ficar 8 menos 3 vai dar 5, 2 menos 2 vai dar 0, 3 menos 1 vai dar 2. Então, quanto que é que ainda falta para essa pessoa caminhar? Falta para essa pessoa caminhar 20,5 metros, ok? Então, essa aqui é a nossa resposta, 20,5, tá bom? Vamos agora, então, para a nossa próxima questão, questão 22, tá? Fala assim, ó, a medida em metros do segmento AD da figura abaixo é de... O que a gente percebe aqui, ó? A gente tem um triângulo aqui, retângulo, tá vendo? Retângulo aqui em B, retângulo aqui em A. E a gente percebe que esse ângulo aqui, ó, eles, ó, opostos pelos vértices, então eles têm a mesma medida. Então, a gente tá falando de triângulos que são semelhantes, certo? Então, a gente vai montar aqui, ó. Então, qual que é o lado que está, ó, entre um ângulo, tá vendo? Linha e um ângulo reto, o 2. Agora, quem que é o outro que tá lá entre, ó, o ângulo reto e o ângulo linha? O 4. E aí, aqui, tá vendo que a gente percebe que agora eu tenho aqui o 3... E aqui, o segmento que eu quero, que é o AD, eu vou chamar de X. Então, está para X. Então, vamos fazer aqui, multiplicando cruzado, 2 vezes X é
2x, 4 vezes 3 é 12. X vai ser igual a 12 dividido por 2. Quanto que vai ser o nosso x? X é igual a 6, portanto, nossa alternativa correta, item C. Agora, olha a nossa questão 23. A questão 23 fala assim, ó. Observe os dois triângulos representados a seguir, onde os ângulos assinalados são congruentes. O perímetro do menor triângulo é. Então, o que eu quero é o perímetro desse menor triângulo aqui. Mas, para isso, a gente precisa entender o seguinte. Ele falou pra gente que esses ângulos aqui, ó, que estão assinalados, eles são congruentes. Então, isso vai servir pra gente de referência. Agora, vamos entender outra coisa aqui. Olha aqui, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo também que ele é congruente nos dois triângulos. Porque se eu fizer aqui a separação desse triângulo menor desse grande, esse ângulo aqui, ele vai ser o ângulo, a medida dos dois. Então, perceba que o que acontece aqui? Eu tenho que esse aqui, vou separar esse triângulo aqui, inclusive, para ficar mais fácil para a gente visualizar isso, tá? Então, esse aqui eu tô separando o grande. Então, esse ângulo aqui, ó, é esse, tá? Então, aqui a gente tem que a medida aqui é 5, a gente tem que essa medida aqui é 4, e a gente tem que essa medida aqui, ó, é 2 mais 4 é 6, tá? Do triângulo grande. Agora, eu vou pegar esse triângulo aqui, tá? Então, esse aqui é o ângulozinho rosinha aqui, ó, que eu coloquei aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar esse mesmo aqui, pequenininho, e vou fazer ele aqui também. Então, eu vou pegar ele, vou fazer a representação dele como se ele tivesse do mesmo jeito que esse aqui, tá? Então, perceba que esse aqui eu vou deixar ele aqui, do mesmo jeitinho que ele era. Perceba que esse pedaço aqui, 4, é o todo. Observa que aqui a gente não sabe quanto que é que ele mede, concorda comigo? Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de Y. E aonde que é que ele vai ficar aqui na minha figura? Perceba que ele vai ficar na minha figura aqui, ó. Porque ele ele vai ficar aqui. Esse ângulo aqui, tá? Ele fica aqui. Então, perceba que esse pedacinho aqui, quero que você entenda isso, ó. Perceba que esse pedacinho aqui, eu vou chamar ele de Y. Então, onde que é que ele fica? Ele vai ficar aqui, ó, porque ele não é o que tá oposto ao meu ângulo rosa aqui, tá bom? E o que está aqui no meu ângulo rosa, eu vou chamar ele de X, tá bom? E aqui, a gente sabe que esse pedacinho aqui é 2. Então, beleza. Então, agora vamos ver o que a gente tem aqui de informação que a gente pode resolver essa questão. Observe os triângulos representados a seguir, onde os ângulos assinalados são congruentes. Então, o perímetro desse aqui que a gente quer. Então, a gente vai montar aqui agora a nossa proporção aqui, tá? Então, a gente sabe que esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Ele é correspondente com esse aqui, tá? Lá na proporção. Então, 4 está para quem? Está para 2. Assim como, qual que é o lado que, olha só, está só entre um ângulo aí, tá vendo? É o 5, que está para o X. Então, vamos encontrar? Multiplicando aqui cruzado, vai dar 4x, que é igual 2 vezes 5 vai ser 10. X vai ser 10 dividido por 4. Quanto que a gente vai encontrar? Simplificando aqui, eu não vou fazer porque eu vi que a questão ela tem opções aqui de fração. Eu não vou dividir, porque se eu quisesse dividir, eu sei que daria 2,5. Mas eu vou deixar aqui em forma de fração mesmo. Ou 2,5, né? Aqui, tá bom? Mas eu vou deixar por enquanto aqui, porque eu acho que isso vai ser útil para mim. E agora eu vou pegar e vou encontrar o Y, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, 4 está para 2, assim como agora quem é que vai estar? O 6 para o Y. Então, ó, 4 vezes Y, 4Y, que é igual a 2 vezes 6 é 12. Quanto que é o Y? 12 dividido por 4 vai ser igual a
3. Então, perceba que agora a gente sabe que aqui é 3 e que o x é 5 meios. Então, agora vamos encontrar o perímetro do menor, porque é isso que ele tá querendo. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, fica 2 mais 3 mais 5,5. Então, aqui, somando aqui, ó, vai dar 5 mais 5 meios. Tirando aqui, ó, o MMC, vai dar 2 dividido por 1 é 2 vezes 5 é 10, mais 2 dividido por 2 é 1, mais 5, 5. Então, quanto que vai dar isso aqui? 15 meios. Então, a nossa alternativa correta é o item D, ok? Que faz correspondência com a nossa resposta aí, tá certo? Agora, vamos para a nossa última página, que é a página 23, a nossa questão 24, tá certo? Então, vamos lá. Na figura abaixo, MNP, então, MNP é um triângulo retângulo em N, tá formando um ângulo reto aqui, e NQ é a altura relativa à hipotenusa. MQ, ou seja, daqui aqui mede 16, então já vamos estabelecer isso aqui, isso é importante pra gente. E MN, ou seja, esse pedaço sobre NP tá dando uma proporção aí, uma razão de 4/3. Então, tá querendo saber o comprimento do segmento QP em centímetros é. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui, então, a gente sabe que eles são semelhantes, ok? Por que que eu sei que eles são semelhantes? Porque esse mesmo ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Por quê? Eu sei que esse triângulo maior, a gente sempre vai ter que ter esse olhar de enxergar eles separadamente. Então, aqui, eu tenho aqui o triângulo aqui, ó, N. E aí, percebe que esse ângulozinho aqui, ó, tá? Ele vai ser também o mesmo ângulo que vai estar aqui, ó, nesse aqui. Então, olha só, eu vou fazer aqui o desenho dele. Olha aqui o ângulo reto. E aqui tá o mesmo ângulozinho, tá? Então, esse aqui é o Q, N aqui, tá? Então, perceba aqui uma coisa, que esse ângulo aqui, ó, ele é comum nos dois. Então, a gente tá vendo aqui pelo caso, né, ângulo-ângulo, quando eles têm dois ângulos que têm a mesma medida, eles são semelhantes. Então, beleza. Então, já que a gente sabe disso, então a gente vai fazer o seguinte, que MN, ou seja, o segmento MN, né, está para NP, do mesmo jeito que MQ está para quem? Está para NQ. Tá certo? E aí, vamos entender por que isso, ó. Por que é esses dois que a gente tá falando aqui, tá? Observa que MN e NP, a gente já sabe que tem uma... Olha aqui, já tem uma razão entre eles. Então, a gente usa eles por causa disso. Então, a razão é 4/3. A medida de MQ, a gente sabe, é quanto? É 16, certo? E aí, NQ, ou seja, essa medida aqui, ó, eu não sei. É a medida X, é o que eu quero descobrir também. Então, vamos lá. Vou colocar aqui X. Então, 4 vezes X é 4X. 3 vezes 16 vai ser 48. Então, X vai ser 48 dividido por 4. Então, o meu X vai ser quanto aqui? Vai ser igual a 12. Então, esse pedaço aqui, ó, que eu encontrei, é igual a 12, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu sei que aqui... Porque olha o que ele tá querendo saber, o comprimento do segmento QP. Então, ele quer saber esse segmento aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, MN vai estar para NP. Do mesmo jeito que agora, o que eu vou levar em consideração?
O meu NQ aqui, eu já sei que ele é quanto? Ele vale 12, então eu vou usar ele, assim como, né, o QP, que é o que eu quero descobrir. Então, aqui de novo, eu vou usar a razão 4/3. O NQ eu já sei é quanto? É 12, né? Agora, QP é o que eu quero descobrir, eu vou chamar ele de Y, tá? Então, aqui é Y. Então, 4 vezes Y vai ser o quê? 4Y, 3 vezes 12, 36. Então, Y é 36 dividido por 4. Então, nosso Y vai ser igual a 9. Então, quanto que é a medida do nosso segmento QP? O segmento vai ser igual a 9, portanto, alternativa aqui, o item A, tá bom? E agora, para finalizar, nossa última questão dessa bateria de correções. Então, vamos lá. Na figura a seguir são dados ângulo ABC igual ao ângulo EDC. Então, olha só essa informação. O ângulo ABC, então, ou seja, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse ângulo aqui, ó, do ângulo EDC, tá bom? Falou que o segmento ED mede 2,5, então vamos colocar aqui os valores. O segmento AB mede 6, o BC, então é tudo isso aqui, o BC mede 9, e o AC, que é todo esse aqui, vai medir quanto? Vai medir 12. Então, se os triângulos da figura são semelhantes, o perímetro do triângulo EDC é em centímetros. Então, é isso que a gente quer descobrir aqui, tá certo? Então, vamos entender aqui uma coisa. Perceba que esse ângulo aqui, ó, eu vou colocar ele de azul. Esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo comum desses dois triângulos. Por quê? Porque observa aqui, ó, vou tirar aqui para fora. Vou tirar aqui. Então, esse é esse aqui, tá? Então, esse aqui é o ângulo triângulo ABC, onde eu vou ter aqui, ó, esse triângulozinho aqui, agudo aqui, e eu vou ter esse aqui, tá certo? Então, agora, observa que eu vou pegar agora esse outro aqui, tá? Então, vou tirar ele pra fora aqui também. Então, esse é o DEC. Note que esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo, ele é comum nos dois. Então, ele tem a mesma medida, do mesmo jeito que esse aqui tem a mesma medida desse, ó. E o que é que a gente sabe é de triângulos semelhantes? Quando eles têm dois ângulos que têm a mesma medida, esses triângulos são considerados triângulos semelhantes, certo? Então, vamos lá. Então, perceba aqui a seguinte situação. Vou só colocar aqui as medidas. Então, aqui é 2,5. Então, aqui a gente sabe que aqui é 6 no grande. Aqui é 12 e aqui é 9. E aqui, ó, observa que eu teria que encontrar, ó, se os triângulos da figura são semelhantes, o perímetro do triângulo é DC. Então, eu quero esse perímetro aqui. Então, essas medidas aqui é as que eu preciso encontrar, que é X e Y, que eu não sei, tá vendo? Então, eu preciso encontrá-las. Então, vamos lá, vamos montar a nossa proporção aqui. Perceba o seguinte, que qual lado que está, olha só, entre os dois ângulos? Perceba que eu tenho aqui no grande o 9 e lá no outro eu tenho o X. Então, 9 está para o X. Depois, eu vou só dar uma outra nomenclatura para esse aqui, ó. Vou chamar ele de ângulo duas linhas, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Então, observe o seguinte agora, pelo desenho. Qual que é o lado que está entre os dois ângulos coloridos? Então, no grande é o 6 e aqui no outro é o 2,5, certo? E a gente tem, então, o que que sobrou, então, pra gente aqui agora? Sobrou aqui o 12, que está para quem? Para o Y, tá? Então, agora a gente vai
resolver aqui essas proporções. Então, vou fazer aqui, ó, pegando aqui 2 a 2 primeiro, essas duas aqui, tá? Então, vai ficar como? X vezes 6 dá 6x. 9 vezes 2,5, isso vai dar 22,5, certo? Então, agora, x vai ser igual a 22,5 dividido por 6. Quanto que a gente vai encontrar que é o nosso x? Nosso x vai ser 3,75. Então, essa aqui é a medida x. Agora, a gente vai encontrar agora o y. O y, para a gente encontrar, eu posso pegar aqui também, ó, 2 a 2. Eu vou pegar aqui. Então, 6 está para 2,5, assim como 12 está para y. Então, multiplicando cruzado, 6y é igual a 12 aqui vezes 2,5 vai estar dando quanto? Vai dar 30, né? Então, y vai ser igual a 30 dividido por 6. O nosso y é 5. Então, agora, a pergunta era o seguinte, estava querendo saber o quê? O perímetro, né? Então, o perímetro dessa figura vai ser, olha aqui, eu já tinha uma medida que era 2,5. Eu encontrei um x valendo 3,75. E eu encontrei um y valendo 5. Então, agora, basta eu somar tudo isso. Então, aqui, ó, somando tudo isso. Então, quanto que é 2,5 mais 5? Então, isso aqui vai dar 7,5. 7,5 mais 3 daria 10,5. Mais 75 vai dar 11,25. Então, portanto, o perímetro do nosso triângulo seria 11,25, que a resposta correta está aqui no nosso item A. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.